Bom dia, galera. Aqui é Cabral. Cabral é Flamengo. Flamengo é Cabral. Falando diretamente aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Galera, dá aquela moral. Se inscreve aí no canal, aciona o joinha, deixa o sininho, beleza? É muito importante pra gente. Se preparando para o clássico contra o Fluminense. Então, galera, o Flamengo vem aí se preparando, se apresentou nessa segunda-feira, reforçando os treinamentos para o jogo de contra o Fluminense. É a possibilidade aí. O Fluminense lutando desesperadamente aí para não voltar para a zona de rebaixamento. Se agora sim, pensando como o Flamengo, de olho no título do Brasileirão. Tá difícil? Tá difícil. Porque o grande Adenor Tite tinha aberto mão já do Campeonato Brasileiro. Eu falei que ele ia ser mandado embora, né, galera? Mas demorou. Por isso que a gente vai tentar ainda o Campeonato Brasileiro. Então, galera, lembrando que o Flamengo teve essa data FIFA aí para treinar. Os dois jogos iniciais da estreia e o segundo jogo contra o Bahia no comando de Felipe Luiz, galera, a cara do Flamengo já é outra. Parece ser Flamengo. Em vídeos anteriores aí eu falei aqui sobre o DNA do Flamengo. O Flamengo não aceita jogar retrancado. O Flamengo não aceita jogar para ganhar de pouco, beleza? Flamengo que eu digo, a torcida. Então o DNA do Flamengo é jogar bonito e ganhar títulos, né, galera? Se o técnico só joga bonito e não ganha título, não serve pro Flamengo, galera. Se o técnico só ganha título, mas não joga bonito, também não serve pro Flamengo, galera. O Flamengo tem que ganhar dando show. Esse é o DNA do Flamengo. É assim que os flamenguistas estão acostumados. Por isso que o Jorge Jesus deu tanto certo no Flamengo. Beleza, galera? Então vamos a um corte aí dos comentários e o que o pessoal tá falando do Flamengo nessa data FIFA. Hoje tem Fla-Flu ao vivo e exclusivo no Premiere às 8 da noite. Vamos lá para o Maracanã, que a Ana Flávia Nunes já está a postos para trazer as notícias do clássico. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Ei, Mari, ótima tarde para você, para todo mundo. O Flamengo chega para esse Fla-Flu de hoje bastante motivado. Desde que o técnico Felipe Luiz assumiu o comando da equipe, foram 2 jogos, 2 vitórias e agora ele vai para o primeiro clássico como treinador. Mas para hoje o Flamengo tem desfalques, tá? Gerson Pulgar e De La Cruz, que na terça-feira jogaram pelas eliminatórias na Copa do Mundo, né, pelas suas respectivas seleções, eles não vão ser nem relacionados para hoje por causa do desgaste físico. Já o Arrascaeta e o Plata, que também jogaram na terça-feira, devem ficar à disposição no banco de reservas. Com isso, Alan Alcaraz e Michael devem ganhar uma chance no time titular e uma possível mudança na equipe é a entrada do Fabrício Bruno na zaga, com o Léo Ortiz voltando a ser improvisado como volante. Agora a gente vê então como é que deve ser a provável escalação do Flamengo, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. A gente lembra que o Flamengo precisa de um bom resultado para manter viva a esperança de ainda brigar pelo título do Brasileirão. O time é o 4º colocado na tabela, com 9 pontos a menos do que o líder Botafogo e também com um jogo a menos. Lembrando também, Mari, que a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para hoje. Ana, e aí? Enfrenta o Fluminense hoje no Maracanã com um duelo com 2 artilheiros que são ídolos, que já foram reis da América, o Gabigol pelo Flamengo em 2019 e o Cano pelo Fluminense em 2023, mas que não marcam há algum tempo. O Gabigol, o último gol do Gabigol foi no final do mês de julho contra o Criciúma. E o Cano, o último gol dele foi contra o Atlético Mineiro, dia 4 de maio. Os reis da América sem coroa. Não, isso é surreal, gente. Desde maio que ele não faz um gol. Pois é, e o Cano não deve ser titular, porque o Mano Menezes tem optado por um jovem da base, o Cauã Elias, garoto de 18 anos. É bom ele, né? Muito bom jogador, promissor, e está deixando o Cano no banco de reservas, por enquanto. Gabigol e Cano, que tem como o adversário, né, o Cano, o Flamengo, o Gabigol, o Fluminense, os times que eles mais fizeram gols na carreira. Tá certo. Bom, tem retrospecto recente aí dos duelos entre os times, né? Vamos ver, olha aí, ó, olha a lista. Pois é, porque a torcida do Fluminense geralmente fala que ganhar Fla-Flu é normal. Só que nos últimos 8 jogos foram 4 empates, 4 vitórias do Flamengo. Só esse ano jogaram 4 vezes com 1 empate, 3 vitórias do Flamengo, inclusive no jogo do primeiro turno. E no retrospecto, em campeonatos brasileiros, tem mais vitórias do Flamengo do que do Fluminense.
Tá certo, então tá aí. Os números estão aí apresentados. E já do lado do Flu, a expectativa era pelo retorno do Thiago Silva, o que não vai acontecer, né? E aí o Mano tem um problemaço. Pois é, se por um lado, Mário, o Fluminense vive uma situação diferente na tabela, tentando se distanciar da zona de rebaixamento, está ali na 16ª colocação, o Fluminense vai viver um clássico com desfalques também, tá? Além do Thiago Silva, que já eu vou detalhar mais, o Kevin Serna está lesionado, tem também o Keno e o Marcelo, que cumprem suspensão, e aí entra a situação do Thiago Silva, que ainda não está totalmente recuperado da lesão no calcanhar, então com isso ele está fora. E a gente sabe que a ausência do Thiago Silva tem um impacto muito grande na equipe do Fluminense, tá? Porque desde que o Thiago Silva chegou ao time, o Fluminense disputou 5 jogos sem ele. E aí perdeu 4 e venceu apenas 1. Então, para hoje, quem tem chances de assumir uma vaga no time titular é o Ignácio, que está recuperado de uma lesão no joelho. Então, a provável escalação do Fluminense é o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Lima, Arias e Cauã Elias. E nesse clássico de hoje, a gente tem de um lado o Gabigol, do outro o Cano, que está na reserva, mas é sempre motivo de esperança, né, para o torcedor do Fluminense. E esses dois atacantes, geralmente, eles não perdem oportunidade de fazer gol quando se trata de Fla-Flu. É isso que a gente vai ver agora na reportagem da Sofia Miranda. Houve épocas distintas e nem tão distantes assim, em que 2 reinados eram incontestáveis. Os símbolos fortes, sólidos, quase manias, faziam o torcedor feliz. Mais do que isso, passavam a segurança de que lá na frente não tinha com o que se preocupar. Olha o Gabriel pedindo cruzamento, Gabriel! Germancano! É o nome da emoção! Gabigol e Germancano, heróis de finais de Libertadores e de outras tantas felicidades para os torcedores. A temporada mais goleadora do Gabigol pelo Flamengo foi em 2019, quando fez 43 gols em 59 jogos. A do Cano pelo Fluminense foi em 2022, 44 gols em 70 jogos. Os feitos marcantes são eternos. Não por isso os ídolos estão imunes às fases ruins e às críticas. 2024 definitivamente não está sendo a temporada deles. Gabigol teve pouco espaço com o Tite, fez 4 gols em 30 jogos pelo Flamengo, só 6 como titular. O último gol foi em julho, na vitória sobre o Criciúma, de pênalti. A gente passa por altos e baixos durante a carreira, mas é como na vida. Então eu tento sempre me dedicar ao máximo em tudo que eu faço. Agora, com o Felipe Luiz no comando, ele ganhou chances. Foi titular nas 2 últimas partidas. Contra o Bahia, completou 300 jogos com a camisa do Flamengo. Eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. Cano passou grande parte da temporada se recuperando, primeiro de dores no joelho e depois de uma lesão no pé. Fez 5 gols em 32 jogos no ano. A última vez que marcou foi no início de maio, há mais de 5 meses. No mês seguinte, em junho, ele já se mostrava incomodado com o baixo número de gols dele no ano. Eu dependo muito do time, porque sem eles eu não conseguiria todos os goles que eu fiz no 22, no 23. Então este ano está um pouco difícil, mas nada é impossível. O jejum só aumentou. Um jogador que é essencialmente um finalizador e que precisa muito da equipe, sofre mais do que os outros. E o goleador, o artilheiro, ele vive muito da confiança. Hoje à noite, aqui no Maracanã, Germancano e Gabigol vão se enfrentar no Fla-Flu, um clássico que eles estão mais do que acostumados a jogar. O Fluminense é a maior vítima do Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. E o mesmo acontece com o Cano em relação ao rival. Gabigol fez 11 gols em 25 clássicos entre Flamengo e Fluminense. Já o Cano fez 7 gols em 14 partidas disputadas entre os dois times. Tem sido uma temporada amarga para esses dois ídolos. O ano ainda não acabou. E não se engane, artilheiros como eles podem até passar por fases ruins, mas não desaprendem a fazer gol.
Agora, depois dessa rodada, como é que fica aí o lugar de cada um? Olha o Fluminense da Silvana. É ali. isso, gente. Silvana tá beliscando Eu ali. sei, tá pertinho do vermelho, isso é tenso. Toda rodada vale 3 pontos, né? A primeira rodada vale a mesma coisa que a 30ª rodada. E tem que somar pontos toda rodada. O Botafogo é o líder do campeonato, 60 pontos. A distância para o Flamengo, que ainda tem um jogo a menos com o Botafogo, é de 9 pontos. A diretoria do Flamengo diz que dá para correr atrás desse título brasileiro, mas eu acho um pouco improvável. E o Fluminense, a luta é contra o rebaixamento. Vale lembrar, hoje tem jogo Fla-Flu no Maracanã e amanhã tem outro jogo no Maracanã. O Botafogo também joga no Maracanã porque Bruninho está no Newton Santos fazendo show. Tá certo. Será que o Botafogo também dará show? Será? Eu acho que... Eu já falei aqui, ó. Eu sou gremista, não sou botafoguense, mas já recomendei aqui pro Bochecha, que é o nosso cinegrafista, nosso câmera aqui, Adilson Coutinho, já pode comprar a faixa. Mas ele é botafoguense, não quer comprar a faixa agora. Deixa quieto. Tá bom. Melhor não, né? Melhor não. Então, galera, isso aí é o que a gente tem para hoje. A gente vem aí mais tarde, trazendo mais informações do Flamengo. Galera, dá aquela moral, se inscreve no canal, acione o joinha, deixa aquele like maroto aí, compartilha esse vídeo, dá essa moral, galera. Ajude o canal aí, a gente tá aí numa luta, tentando crescer com esse canal no YouTube, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, beleza? Aqui é Cabral é Flamengo, falando diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Flamengo é Cabral, beleza? Dá aquela moral, acione o joinha, acione o sininho, compartilha esse vídeo e tamo junto!